Considerando a geopolítica na atual escalada das tensões entre Ucrânia, Bloco Ocidental e Rússia, quais seriam as opções na mesa da Rússia? Como vimos no vídeo sobre a importância da Ucrânia para a Rússia, o território ucraniano, em especial a porção leste, é vital para a segurança do núcleo geopolítico russo. Sua perda poderia desencadear uma série de fatores que colocariam a região de Moscou em risco. No vídeo de hoje, veremos, em caso de conflito, quais as opções e cenários mais prováveis de acontecer. Deixando claro que a análise desse cenário não avalia valores, não toma lados e nem faz julgamento. Apenas constata os fatos e extrapola os dados levantados para vermos quais as mais possíveis hipóteses para a região. Mas antes disso, não se esqueça de apoiar o canal se inscrevendo nele, dando seu like e compartilhando ele com todo mundo que você conhece para que o canal continue crescendo e trazendo cada vez mais conteúdos de história, geopolítica e segurança para vocês. O meu nome é Adrião Peta e esse é o Geopolítica Mundial. Ao olharmos o atual cenário na área da Ucrânia e Rússia, percebemos a seguinte configuração: a Crimeia ao sul, ocupada diretamente pelas forças armadas russas, e no extremo leste ucraniano, na fronteira com a Rússia, as áreas de Luhansk e Donetsk, ocupadas pelos separatistas pró-Moscou, abastecidos e apoiados indiretamente pela Rússia. A grande questão, assim, é se a Rússia irá se envolver diretamente ou não em caso de um conflito na Ucrânia, ou se as movimentações maciças de tropas recentemente são apenas um aumento de pressão para futuros jogos diplomáticos. De acordo com o governo dos Estados Unidos, a Rússia estaria movimentando aproximadamente 175 mil soldados, baseados em 4 áreas principais: área em torno de Yelnya, área nos arredores de Voronezh, área em torno de Persianovska e área em torno de Novozernoye. Porém, este espectro de forças não é o suficiente para determinar como seria ainda uma invasão à Ucrânia. Em geral, os analistas militares concordam que há 3 diferentes cenários para essa operação militar. No primeiro cenário, chamado de ponte terrestre, as forças russas entrariam em território aliado no leste da Ucrânia e iriam ocupar todo o litoral sudeste do país, estabelecendo uma ponte de acesso à península da Crimeia. Neste caso, se estima que seriam necessários cerca de 24 a 36 mil soldados que levariam, sem intervenção externa em apoio à Ucrânia, de 6 a 14 dias até chegar na cidade de Kherson. Nessa operação, as forças russas conseguiriam assegurar o abastecimento de água a partir do rio Dnipro, além de poder contar com posições de vantagem ao utilizar o próprio rio como posição defensiva ao sul, bem como uma população nesta região relativamente pró-Rússia, o que dificultaria eventuais insurgências. Porém, neste caso, o terreno é plano e sem barreiras expressivas a leste, ficando exposto, o que dificultaria a logística russa entre Crimeia e Donetsk. O segundo cenário, chamado de cenário costeiro, consiste na ocupação russa de todo o litoral sul da Ucrânia, visando conectar a área separatista à península da Crimeia com a região separatista da Transnistria na Moldávia, e capturando a estratégica cidade portuária de Odessa, o que seria um golpe pesadíssimo na economia ucraniana. Nesse cenário, a logística é que isso paralisaria Kiev, cortando o seu acesso ao Mar Negro e protegeria todos os interesses da Rússia na região em um arco contínuo, o que exigiria da Rússia uma força de ataque de 40 a 60 mil soldados operando através de 645 quilômetros, com as estimativas esperando algo em torno de 23 a 28 dias. Tal como no primeiro cenário, este também tem a falha séria de envolver posições extremamente expostas, com as tropas ficando em posições geográficas estendidas em um terreno relativamente plano e ainda por cima divididas ao meio por um grande rio, o rio Dnipro. Já o terceiro cenário, chamado de leste da Ucrânia, envolve a Rússia levando todo o leste da Ucrânia até o rio Dnipro, finalmente usando esse rio como linha de frente defensiva. Quando se trata de defender o território capturado, esse cenário faz mais sentido. O rio Dnipro é muito largo e na maioria dos lugares, com poucos cruzamentos e poucos locais adequados para operações de ponte tática,
o que significa que as forças de defesa podem se concentrar em certos pontos de estrangulamento. Para isso, essa operação seria um empreendimento militar massivo e para ocupar essa área de aproximadamente 222 mil km², precisaria de algo em torno de 91 a 135 mil soldados. Ou seja, seria de um custo humano, logístico e material muito maior do que os outros dois cenários. Porém, a grande vantagem neste caso é que, com o rio reforçando as capacidades defensivas das tropas russas, a força defensiva pode permanecer aproximadamente do mesmo tamanho que a força de ataque. Curiosamente, a estimativa é que essa operação teoricamente seria mais rápida, levando entre supostamente 11 a 14 dias para ser executada. Essa vantagem temporal se dá devido ao fato de que, neste caso, a Rússia poderia avançar em múltiplas rotas, inclusive através da Bielorrússia ao norte. Agora, com base nesses três cenários, então fica a questão: qual aparentemente seria a mais provável opção russa? Mas para isso, precisamos analisar a atual movimentação militar na região. Imagens feitas nos últimos dias de fato confirmam a movimentação de equipamento militar pesado. Neste vídeo de 3 de dezembro na Crimeia, podemos observar 17 caminhões militares, alguns deles transportando peças de artilharia, e 21 BTRs. O mesmo comboio foi visto neste vídeo horas depois, numa filmagem mais ao norte, reforçando que vieram da base naval que está em Novozerny. Imagens do dia 5 de dezembro da base de Novozerny, da empresa Maxar, comprovam uma substancial presença de veículos militares. Com base em inteligência geográfica, GeoInt, eu criei essa timelapse da base a partir de 2 de janeiro de 2018 até 25 de novembro de 2021, onde vemos, no canto superior direito, nordeste da base, a construção dessa área fortificada da foto da Maxar, sendo desenvolvida a partir de março de 2019. Ao compararmos fotos de 2017, 18 e maio de 2021, é notória a sua evolução, uma vez que a área estava relativamente desativada se comparada à atual situação dela em dezembro de 2021. Já a outra área no norte é em Yelnya, próximo da fronteira com a Bielorrússia. Filmagens da noite de 6 de dezembro mostram chegando na região este trem, onde é possível vermos caminhões de reparos REM-KL, transportadores BTR-82, caminhões de combustível e suprimento, transportadores BTR-60 convertidos para observação de artilharia e posto de comando, obuseiros 2A65, o tanques T-72B3, tanque T-55 e MR convertido em veículo de engenharia de combate e transportadores MT-LB, além de veículos de comando e equipe R-149 e R-166. Já com base em imagens do satélite Sentinel-2 publicamente abertas, podemos ver no norte de Yelnya a instalação militar em julho de 2021. E ao compararmos ela com as fotos pagas da Maxar de novembro, fica claro a mudança na presença militar. Nas fotos é possível observar, além da artilharia convencional já mencionada, também a presença de lançadores de foguetes BM-21 e mais veículos blindados. Na outra área sinalizada, Voronezh, também temos imagens de um trem transportando equipamentos blindados estacionado próximo a Nizhny Novgorod Oblast, a leste de Moscou, ficando visível o transporte de veículos 2S-23 Nona SVK, que servem como artilharia móvel. Em Voronezh, utilizando imagens geográficas, confirmamos o aumento de forças russas, como por exemplo aqui ao sul do rio Voronezh, com essa instalação praticamente não existindo em 2018, sendo iniciada em 2020 e não havendo nada relevante até fevereiro de 2021. Porém, com imagens de dezembro de 2021 mostrando uma drástica mudança da área. E analisando detalhadamente os veículos, confirmamos que são veículos militares, como transportadores BTR, tanques e outros veículos blindados. E ao fazer a timelapse da região, se confirma de ser uma instalação nova criada entre maio e junho de 2021. E com essas marcas mostrando que possivelmente a área tem servido de treinamento mais recentemente. Agora, considerando as imagens via satélite e o deslocamento de tropas confirmadas pelas filmagens em redes sociais, notamos que a concentração de forças russas se dá principalmente em 3 áreas:
Crimeia, ao sul da Ucrânia, Yelnya, a leste da Bielorrússia, e Voronezh, a leste da Ucrânia. De acordo com os dados mencionados pelo porta-voz do governo norte-americano e porta-voz do governo ucraniano, bem como outras fontes especializadas, como a Jane e a CSIS, as forças russas estariam concentrando nessa área algo em torno de 100 a 150 mil soldados. Novamente reafirmo achar bastante improvável a possibilidade de invasão russa, a menos que a Ucrânia acabe dando alguma legitimidade e desculpa formidável para a Rússia, como o abatimento de alguma aeronave russa ou ataques de alvos dentro do território russo ou alguma coisa similar, que faria com que a Rússia pudesse invocar o artigo 51 das Nações Unidas, ou seja, o direito de legítima defesa, o que nesse caso limitaria as respostas do Ocidente. Mas se realmente ocorrer um conflito, o que podemos dizer com base nas imagens é que o terceiro cenário, de ocupação de todo o leste ucraniano, é que seria a mais provável escolha russa. De acordo com a chancelaria russa, cerca de 125 mil soldados ucranianos, ou 50% do seu efetivo total, estão próximos a Donbass. Logo, com base nas informações e dados levantados até aqui, o que provavelmente ocorreria seria uma invasão simultânea a partir da Crimeia no sul em direção ao norte e do norte a partir da Bielorrússia e Oblast de Briansk em direção ao sul, com as posições russas em Voronezh atacando Kharkov, uma cidade estratégica, e as forças em Persianovska menores indo para território separatista garantir a proteção da área, formando assim uma pinça que isolaria as forças ucranianas posicionadas em profundidade maior, e garantindo que essas não recebam apoio material dos países ocidentais. Além disso, a possibilidade seria maior entre janeiro e março, o que limitaria também as respostas europeias, em virtude da sua dependência de energia vinda justamente da Rússia, dando tempo para as tropas russas consolidarem e fortificarem posições defensivas ao longo do rio Dnipro antes da chegada da primavera de 2022. Neste cenário, se bem sucedido, as forças russas poderão isolar metade do exército ucraniano, o que seria devastador para a defesa e moral do país, e ainda colocar pressão exatamente sobre a própria capital ucraniana, Kiev, que ficaria praticamente dividida ao meio, o que possivelmente obrigaria ao governo ucraniano a mudar a sua capital, possivelmente para Lviv, a oeste. Além disso, no sul, a Rússia limitaria ainda mais o acesso ucraniano ao Mar Negro, outro golpe pesado agora na economia ucraniana. Obrigado a todos e espero que tenham gostado. Não se esqueça de deixar abaixo o que vocês acharam do vídeo, o que vocês acham que pode acontecer, bem como compartilhar o vídeo com todo mundo que vocês conhecem. Obrigado a todos e até a próxima.